Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Na aula anterior, nós falamos um pouco sobre a adição algébrica de termos algébricos. A adição algébrica significa que nós vamos agregar, que nós vamos juntar dois termos que são semelhantes. E aí, nós podemos adicionar ou podemos subtrair esses termos. Eu mencionei também algumas situações concretas. Por exemplo, eu perguntei como que você adicionaria ou juntaria 12 laranjas com 10 bananas. Então, nós chegamos à conclusão que nós não conseguiríamos adicionar essas duas quantidades. Eu poderia generalizar a situação e falar que 12 laranjas adicionado a 10 bananas, eu teria no máximo 22 frutas, não é verdade? Só que aqui em matemática nós temos que ser bem específicos. Eu não posso generalizar. Se eu estou falando de bananas e laranjas, eu vou generalizar para frutas. Aqui na matemática a gente não vai trabalhar dessa forma. Então, se eu estiver somando dois triângulos com 3 quadrados, então essa expressão não tem para onde ir. Agora, se eu estiver adicionando 2 triângulos mais 3 triângulos, então nós temos 5 triângulos. Por quê? Por que eu posso adicionar? Eu posso adicionar porque esses termos são semelhantes, ou seja, eu estou falando de triângulos. Da mesma forma com as frutas. Se eu tenho 10 laranjas adicionado a 12 laranjas, então eu tenho 22 laranjas. Veja que eu posso fazer essa adição porque os termos são semelhantes. Para você que chega agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Ainda dá tempo de você fazer esse curso preparatório para os concursos do Censo 2022. Aqui na descrição do vídeo, você pode pegar o acesso ao nosso curso. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela, porque na aula anterior eu falei para vocês como que vocês adicionariam termos semelhantes, termos algébricos semelhantes. E hoje nós faremos a correção dessas atividades. Vamos lá. Muito bem, então vamos começar da seguinte forma, vamos fazer uma leitura do enunciado. Aqui nós temos situações sem ser contextualizadas, não é verdade? Nós temos uma situação onde você tem que praticar. É como eu sempre falo, na prova pode cair uma dessa? Pode. Só que, de preferência, o que nós teremos na prova da FGV? Nós teremos uma questão contextualizada. Não tão contextualizada, porque esse não é o objetivo deles. O objetivo deles é uma prova rápida, onde você vai olhar para a questão e vai conseguir resolvê-la rapidamente. Então, primeira situação. Eu tenho uma expressão algébrica, né? Na verdade, a questão pede para calcular a adição algébrica arrastando os resultados. Então, eu vou pegar esses resultados aqui entre colchetes e vou arrastar para o local correto. Então, vamos lá. Eu vou começar assim. Letra A. Vou melhorar aqui esse meu pincel. Eu tenho uma letra A. E eu vou, primeiramente, organizar. Eu tenho 5x menos, abre parênteses. Dentro do parênteses, eu posso resolver? Sim, eu posso resolver. Você quer resolver? Se você não quiser resolver, você pode tirar o parênteses. Só que você tem que ficar preocupado e ficar atento com o sinal que vem antes do parênteses. Veja que antes do parênteses eu tenho o sinal de subtração. Então, você teria que trocar o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. O 2 que é positivo, o 2x, ficaria negativo. O menos 6x ficaria positivo. E o menos 8x ficaria positivo também. Só que eu não vou resolver dessa forma. Nós podemos resolver dessa forma em uma outra situação. Primeiramente, eu quero resolver o que está dentro. Então, basicamente, eu tenho o seguinte. Eu tenho 2 menos 6 menos 8. Você deve estar perguntando, mas professor, você esqueceu de colocar o x. Na verdade, eu já sei que os termos são semelhantes. Porque é assim que nós identificamos. Todos eles têm a mesma parte literal, que é o x. Então, basicamente, eu tenho que trabalhar com os números. Mais 2 menos 6, isso vai dar menos 4. Porque os sinais são diferentes, então eu tenho que subtrair 6 menos 2, 4.
O maior número é negativo, que no caso é o 6, né? Então a resposta é negativa. Menos 4, menos 8. Os sinais são iguais? Sim. Então conserva o sinal e soma. Ok? Então é como se eu estivesse devendo 4 e eu estou devendo 8. Então eu estou devendo e estou devendo. Então no final das contas eu estou devendo. Eu junto o que eu devo. Então eu tenho menos 12. Então vamos colocar aqui, ó, menos 12x. Fecha aqui os parênteses. Já resolvemos parênteses. Agora nós temos que tirar os parênteses. Veja que eu tenho o sinal de subtração que vem antes do parênteses. Então nós temos que trocar o sinal de quem está dentro dos parênteses. Mais uma vez, aquela pergunta: os termos são semelhantes? São. Por quê? Porque eles possuem a mesma parte literal, que no caso é o x. Ah, professor, e se tivesse um y aqui? Os dois têm x, só que não é a mesma parte literal. O primeiro tem parte literal x. O segundo tem parte literal xy. Então, nesse caso, não são coisas semelhantes. Mas eu só coloquei um exemplo, coloquei o y ali só para a gente entender. Na verdade, eles são semelhantes sim. Eu tenho mais 5 adicionado a 12. Então, eu tenho 17x. Eu vou adicionar, subtrair os coeficientes, dependendo dos sinais, né, na verdade. E nós vamos conservar a parte literal, que no caso é o x. E nós só podemos adicionar, juntar, na verdade, porque nós temos a mesma parte literal. Então, veja que nós temos aqui o 17x, ó. Então, aí na plataforma, você vai arrastar. Aqui eu vou colocar diretamente 17x. Vamos lá, letra B. Letra B, eu tenho 10AB menos 5 mais AB menos 7AB. Certo, então, primeiro ponto que você tem que pensar e perguntar: nós temos semelhantes? Porque talvez nós não tenhamos, né? Mas vamos lá, vamos pensar aqui. Primeira coisa, eu tenho um AB aqui. Tem mais algum termo que tem AB? Veja, eu tenho AB aqui, 10AB, e eu tenho AB aqui. Quantos ABs eu tenho aqui? Eu tenho 1 AB. Quando não aparece o número, é 1. E eu tenho aqui AB também, eu tenho menos 7AB. Veja que o menos 5 ele sobrou. Sobrou no sentido de que não tem nenhum termo semelhante a ele. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixá-lo ali de lado. Não vamos fazer um bullying com ele, né? Nós não vamos excluir ele, nós vamos manter ele. Tá bom? Eu poderia somar direto aqui? Poderia. 10AB mais AB vai dar 11AB. Só que eu ainda tenho menos 7AB aqui do lado. E eu tenho um menos 5 que eu posso deixar aqui no final. Eu posso deixar ele no final. Eu só não posso deixar de manter o sinal dele, que é negativo. Esses dois são semelhantes? São. Os dois têm parte literal AB. Então vamos lá. Eu tenho que subtrair? Tenho, porque os sinais são diferentes. 11 menos 7 é 4, não é verdade? Então, nós temos 4AB menos 5. Tem mais alguma coisa para fazer aqui? Não, né? Não tem, porque esses termos não são semelhantes. Então, o 4AB menos 5, você vai colocar aqui. Vai arrastar, né? Na verdade. Aí na plataforma. Na letra C, nós temos 6x mais 5y menos, abre parênteses, 2x mais 3y, fecha, menos 8y. Muito bem, vamos começar pelos parênteses. E dentro dos parênteses, você tem que verificar se tem termos semelhantes. Veja que não tem. Nós não temos aqui, ó, aqui eu tenho x e aqui eu tenho y. Os termos não são semelhantes. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar os parênteses, ficando de olho no sinal que vem antes do parênteses. Por quê? Porque eu tenho um sinal de subtração. Então, eu tenho que trocar o sinal do 2x e do 3y. Não é verdade?
Então, vamos lá. Ó, vai ficar 6x mais 5y menos 2x, porque o 2x é positivo, ele fica negativo. E o 3y também vai ficar... O 3y também vai ficar negativo. Ele era positivo, fica negativo. A pergunta é, nós temos semelhantes? Eu tenho 6x aqui, eu tenho menos 2x aqui. Não é verdade? Eu posso dizer também que eu tenho 5y aqui, menos 3y aqui e menos 8y aqui. Perdão. Então, beleza, nós vamos adicionar esses termos aqui. 6x menos 2x, veja que o 6 é positivo. 6 menos 2 vai ser 4, positivo, porque o maior número é positivo. Agora, o y, eu tenho 5y, eu tenho menos 3y. Então, 5 menos 3 é 2y positivo. 2 positivo menos 8 vai ficar menos 6y. Então, primeiro passo, eu peguei esse termo aqui e juntei com esse. Juntar não significa que você vai adicionar. Os sinais são diferentes, então nós vamos subtrair. Depois eu peguei o resultado e juntei com esse menos 8y. Ok? E aí nós temos aqui menos 6y no final. Então, mais 4x menos 6y. Tem alguma coisa para fazer aqui? Não. Por quê? Porque esses dois termos não são semelhantes. Então, você vai pegar a resposta e vai arrastar para cá. 4x menos 6y. Muito bem, ficamos sem espaço aqui, mas a gente resolve. Vamos lá, eu vou colocar aqui desse lado. 6ab menos 2b mais 4a menos 6b e mais AB. Deixa eu ver se eu tenho espaço. Tem. Beleza. Eu tenho termos semelhantes? Vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho 6AB. Eu tenho AB. Muito bem. Agora, eu tenho menos 2B e menos 6B. O 4A, ele não tem semelhante. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui. 6AB mais AB, na verdade é 6AB mais 1AB. Isso vai dar 7AB. Menos 2B menos 6B, os dois são negativos. Os sinais são iguais, então eu vou somar. 6 mais 2, 8B. E o 4? O 4 nós vamos repetir, o 4A. Certo? Então, é isso que nós temos aqui, ó. 7AB mais 4A menos 8B. Ah, professor, mas a ordem. Você tem que entender o seguinte, que os sinais, eles não se alteraram. O 7AB continua positivo, o menos 8B continua negativo e o 4A continua positivo. Ah, professor, eu posso colocar na ordem? Pode. O que você não pode é alterar o sinal dos números. Talvez você esteja se perguntando, professor, como que eu sei qual é o sinal do número? O sinal do número é aquele que está imediatamente à esquerda dele. Olha o sinal do 8, é o que está imediatamente à esquerda. Olha o sinal do 4, está imediatamente à esquerda. E do 7 não aparece. O 7 é um caso especial, não o número, a posição dele. Veja que ele é o primeiro número. Se ele é o primeiro número, então, se ele não tem sinal, eu tenho certeza que ele é positivo. Ah, e se ele fosse negativo? Se ele fosse negativo, nós teríamos que manter o sinal, certo? Então, nós podemos colocar aqui a nossa resposta. 7AB mais 4A menos 8B. Ficou um pouco denso aqui a nossa página, mas tudo bem, você entendeu. Vamos lá, vamos para a próxima? Eu quero que você entenda também o seguinte, que nós estamos resolvendo uma atividade envolvendo apenas números inteiros. Nós vamos ainda fazer uma segunda parte dessa atividade, onde nós temos números racionais, que foi explicado na aula anterior, ok? Só para lembrar, números racionais são aqueles números
que podem ser escritos na forma de fração, onde o numerador é um número inteiro e o denominador também, diferente de zero. Ou seja, nós temos as frações, nós temos os decimais exatos, nós temos as dízimas periódicas e os números inteiros. Todos esses números são racionais e todos eles você já estudou. Vamos lá, vamos para a próxima. É praticamente a mesma coisa. Então, letra A. Eu tenho 5A menos 3B menos. Eu tenho 6A mais A menos 5B. Eu vou fazer diferente aqui. Eu poderia resolver os parênteses? Poderia. 6A mais A vai dar 7A. Só que eu vou trocar o sinal de todo mundo. Então, 6A é positivo, vai ficar negativo. O A é positivo, vai ficar negativo. E o 5B é negativo, vai ficar positivo. Eu tenho semelhantes? Tenho. Olha o 5A aqui, olha o menos 6A aqui, olha o menos A aqui. Eu posso juntar todos eles. Vamos lá? 5A menos 6A é 5 menos 6. Sinais diferentes. Subtrai. 6 menos 5, 1. O maior número é negativo, então vai ficar menos 1. Menos 1 é menos 2A, não é verdade? Agora o B, menos 3B mais 5B, sinais diferentes. Menos 3 mais 5. Subtrai 5 menos 3, 2. O maior número é positivo, então é mais 2B, não é verdade? Então vamos lá. Vamos marcar nossa resposta aqui, ó. Menos 2A mais 2B. Ok. Agora, eu acho que dá para fazer a letra B aqui mesmo. Eu tenho 2x menos 3x mais 5x menos 8x. Percebe que todos eles são semelhantes. Por quê? Porque a parte literal de todos esses números é x. Então, eu posso agregar esses dois primeiros e esses dois últimos, tranquilamente. No final, eu junto tudo. Eu tenho mais 2 menos 3, então eu tenho menos 1x. Eu tenho 2 e estou devendo 3, então eu estou devendo 1. Eu tenho 5 e estou devendo 8, então eu estou devendo 3. Não é verdade? O maior número é negativo, então vai ficar negativo. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. 1 mais 3, 4x, certo? Então, nós podemos marcar aqui, ó, menos 4x. Vamos para a próxima. Questão 3 e última questão. Vamos colocar aqui primeiro. Deixa eu apagar aqui, vamos colocar a letra. Letra A. Eu tenho 10k menos 9k menos 12k mais 3k e menos 10k. Essa é grande. Vamos lá. Eu posso resolver os parênteses? Posso. Eu posso resolver isso aqui também? Posso. 10k menos 9k vai ser 1k. Eu tenho 10 menos 9 é 1. Positivo, porque o maior número é positivo. Menos. Eu não vou trocar o sinal, eu vou resolver. 12 mais 3, 15. 15 menos 10, 5. 5k. Quando eu não coloco o sinal, significa que ele é um número positivo. Agora eu vou trocar 1k menos 5k. O 5k é positivo, fica negativo agora. Isso vai ser... São semelhantes? Eu já sei que são semelhantes. Então é mais 1 menos 5, menos 4k. Não é verdade? Então é isso. Essa é a nossa resposta aqui da letra A. Menos 4k. Certo. Vamos para a segunda. Letra B. Vou colocar aqui embaixo mesmo. Letra B, eu tenho 12y adicionada a 23y menos 13y menos y. Mais uma vez, todos os termos são semelhantes? Sim, são semelhantes. Então, vamos lá. Vamos agregá-los, somá-los, subtraindo
subtraindo dos valores que são negativos. Olha só, uma forma de resolver também, quando tem muitos termos, eu começo a cancelar os termos. Veja se faz sentido para você. Eu tenho 12y e menos 13y. Por que você escolheu menos 13y? Porque para mim é interessante. Pelo menos eu acho, né? Eu tenho 12 menos 13 é menos 1y. Eu já cortei, então eu não quero saber deles mais. O que sobra? 23 menos 1, porque aqui eu tenho 1y. 23 menos 1 é 22. Então, mais 22y. Professor, por que ficou positivo? Porque o 23 é maior e ele é positivo. Mais 1 mais 22 vai ser 21y positivo. Eu tenho 22 menos 1, sinais diferentes, não é verdade? Então, nós podemos colocar aqui, ó, 21y. E a terceira, letra C, eu tenho 8x menos 12x mais 20x menos 32x. E agora, o que eu posso fazer? Eu posso agregar, pensa comigo, eu vou mexer com os dois primeiros. E depois eu vou mexer com os dois últimos. Pode ser? Vamos fazer assim? Mais 8 menos 12 é menos 4x. Porque eu tenho sinais diferentes. O 8 é positivo e o 12 é negativo. O maior é negativo, então a resposta é negativa. Mais 20 menos 32. 32 menos 20 é 12. Só que a resposta vai ser negativa, porque o maior é negativo. Sinais iguais, conserva o sinal. 12 mais 4 é igual a 16x. E aí, nós podemos colocar a nossa resposta, menos 16x. Certo? Então, essa é a primeira parte das atividades sobre adição algébrica de termos algébricos. Um abraço e até a próxima aula.